Olá, eu sou a Ellen Vaz e hoje eu estou aqui para conversarmos sobre Confúcio e sobre a filosofia confucionista. Bom, o confucionismo influenciou o pensamento chinês durante aproximadamente 2.500 anos. A razão do seu grande prestígio deve ser buscada em Confúcio, que foi o fundador desse sistema de ideais que surgem fortemente integrados com seu contexto histórico e se mantém até os dias atuais, né, com os valores próprios e atemporais. A historiografia tradicional nos conta que Confúcio nasceu em 551 e morreu em 479 a.C. Mas a gente não tem como saber, né, se essa data é precisa, se foi exatamente durante esses anos que ele viveu, né? Como ocorre com todos os personagens excepcionais, conta-se que o seu nascimento foi rodeado de sinais extraordinários, tais como um par de dragões que velaram a noite da sua chegada e em torno do seu berço, enquanto uma multidão de fadas perfumava com incenso o ar dos arredores. Confúcio era um homem de ação, audacioso e heróico, mas em última instância era também uma figura trágica, né? Durante 2.000 anos, Confúcio foi canonizado como o primeiro e supremo professor da China. Seu aniversário, 28 de setembro, é comemorado o Dia do Professor na China, né? É uma homenagem que se faz a Confúcio. É evidente que Confúcio dedicou muita da sua atenção à educação, mas nunca considerou o ensino, né, a sua primeira e a real inclinação. A sua verdadeira inclinação era política. Ele tinha uma fé mística nessa sua missão política. Confúcio viveu num período de transição histórica, numa época de aguda crise cultural. Em um aspecto fundamental, existe uma certa similaridade entre o tempo que Confúcio viveu e o tempo atual que estamos vivendo. Ele estava testemunhando o colapso da civilização. Ele via o mundo mergulhar na violência e na barbárie. Na sua infância, Confúcio distinguiu-se por suas precoces disposições, que já profetizavam que ele seria algum dia. Longe de querer brincar com crianças e jogos próprios da sua idade, a maior diversão de Confúcio era conversar com sábios e anciãos. A sua aguda inteligência o levou a ler, e o que é mais importante, assimilar todos os conhecimentos que ele lia nos livros clássicos da época, fazendo com que se dissesse que ele não teve mestre, apenas discípulos, né? Ele foi muito autodidata. Com 17 anos, ele já ocupava o posto de funcionário público. E aos 25 anos já era conhecido em todo o ambiente cultural da época. Esse foi seu momento de aprofundamento nos estudos de história, política e filosofia moral. Sem que isso o impedisse de estar perfeitamente informado sobre tudo o que acontecia em todos os lugares da China. A visita que ele realizou à capital do Celeste Império, aos edifícios e templos, assim como do ordenamento da cidade e da cultura que aí se desenvolvia, o fez perceber o sentido da perpetuação e da continuidade das ideias. De alguma forma, Confúcio se sentia herdeiro dessa forma de vida, né, desse chamado grande estilo, dos reis e dos sábios. Mesmo que ele ainda não conseguisse compreender como ele faria para aconselhar os governantes da época, né? Então, assim, ele já sabia que ele tinha uma função social. Os Analetos, que é a obra que ele deixou mais famosa, estão inundados por essa crença inabalável de Confúcio e na sua missão celestial. Ele se preparava constantemente para isso
E, na verdade, o recrutamento dos seus discípulos era parte do seu plano político. Então, uma das frases famosas de Confúcio, né? Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. A lição do confucionismo é que o homem espiritual não tem que levar necessariamente uma vida cética, mas ele pode conseguir manter a união, né, do superior na vida terrena, já que os obstáculos para essa união não se encontram fora de nós, mas sim dentro de nós. Após numerosas viagens, ele decidiu formar uma escola ao estilo que hoje a gente conhece, né, como platônico, quer dizer, uma escola onde o número de discípulos não impedisse uma informação individual interior, contrário, né, ao que acontecia na China, né, onde somente poucas pessoas e de maneira totalmente pessoal podiam ter acesso ao conhecimento. Confúcio chegou a ocupar o cargo de ministro da Justiça, na ocasião, o posto de maior responsabilidade do Estado, e ele obteve tamanhas melhorias que os estados vizinhos começaram a ter receio do que da revolução que ele estava fazendo, né? Porque era um ambiente de muita corrupção e ele estava começando a colocar ordem na casa. Então, os estados começaram a ficar com medo, né, de que a ordem chegasse, né, e a corrupção acabasse. Então, em Assembleia Geral, os demais estados adotaram a decisão de eliminar, né, Confúcio, né, que é essa pessoa que poderia converter o estado de Lu, que era chamado na época, numa real fortaleza física e moral. Então, armaram um ataque contra o príncipe de Lu, né, o qual foi tentado por riquezas e belas dançarinas, e assim ele deixou de disputar os conselhos de Confúcio, né, ficou se dedicando ali à luxúria, né, aquele seu harém, e tudo que era proposto ele aceitava. E ele esqueceu a sua missão, né, de condutor dos homens, o príncipe. E com isso, Confúcio, dolorido e abatido, deixou o seu estado natal e resolveu percorrer, né, os outros estados da China, instruindo os reis e mendigos, príncipes e lavradores, jovens e velhos. Por onde ele passava, lhe suplicavam que ficasse mais um pouco, e ele sempre respondia: devo-me indistintamente a todos os homens, porque considero os que povoam a terra como membros de uma só família, na qual tenho a sagrada missão de instruir. Para Confúcio, a política é uma extensão da ética. Governo é sinônimo de honestidade. Se o rei for honesto, como alguém ousaria ser desonesto? Governo é de homens, não de leis. Confúcio tinha uma profunda desconfiança das leis, né? Ele achava que as leis convidavam as pessoas a se tornarem trapaceiras e revelavam o pior que existia nelas. Um rei lidera por seu poder moral. Se ele não consegue oferecer um exemplo moral, se não consegue se manter e promover os rituais e a música, que são os dois emblemas da civilização, ele perde o direito à lealdade dos seus ministros e à confiança de seu povo. O trunfo último do Estado é a confiança do povo em seus dirigentes. Quando essa confiança se perde, o país está condenado. Confúcio tinha o ideal do cavalheiro. Originalmente, a palavra significava um aristocrata, um membro da elite social. Ou seja, ninguém se torna um cavaleiro, apenas era possível ter nascido cavaleiro. E para Confúcio era o contrário, o cavaleiro era um membro da elite moral. É uma qualidade da ética, alcançada com a prática da virtude e assegurada pela educação. Então, todo homem deveria lutar para ser um cavaleiro.
né? Um aristocrata imoral e sem educação não é um cavaleiro, ao passo que qualquer indivíduo comum pode obter o status de cavaleiro desde que se mostre moralmente qualificado. Como somente cavaleiros são capazes de governar, a autoridade política deveria ser conferida apenas com base no critério de realização moral e competência intelectual. Portanto, na verdade, nem o nascimento, nem o dinheiro deveriam garantir o poder. A autoridade política deveria pertencer exclusivamente àqueles que conseguissem demonstrar qualificações morais e intelectuais. Essa visão viria a ter consequências revolucionárias, né? Foi o golpe ideológico mais devastador que promoveu a destruição do sistema feudal, minou o poder da aristocracia hereditária e acabou levando à instauração do império burocrático, o governo dos eruditos, né, dos sábios, dos inteligentes. Por mais de 2000 anos, o império seria dirigido por essa elite intelectual. E para ter acesso ao poder político, era preciso competir com sucesso nos exames do serviço civil, que era aberto para todos. Até os tempos modernos, esse foi certamente o sistema de governo mais aberto, flexível, justo e sofisticado conhecido na história. É por isso a importância de Confúcio. A doutrina confucionista. A doutrina de Confúcio parte dessa ordem social racionalizada por meio da ética, baseada no desenvolvimento e na evolução pessoal. Para Confúcio, não há distinção entre política e ética. Ética é a ciência que busca harmonizar o homem para que brotem nele as fontes do bem e da justiça. É o elo que une os sentimentos com a ação, buscando incansavelmente a essência autêntica das coisas. Política, segundo entendia Confúcio, assim como Platão, Pitágoras e outros grandes filósofos, é a ciência e a arte de conduzir, educar e harmonizar os povos, elevando-os, não os arrastando, desde seus fundamentos físicos e biológicos até o cume da realização, nos aspectos emocional, mental e espiritual. A ética é dirigida ao indivíduo e a política é orientada às sociedades. Por essa razão, Confúcio não fazia distinção entre uma e outra. Dizia Confúcio: a ordem política é o fruto de uma ordem ética. Então, a palavra ordem, né, é a chave da interpretação dessa raiz desse pensamento confucionista. Ordem é perfeição, harmonia, ideal final. A ordem fundamenta-se e transmite-se por um sistema natural, um sistema piramidal, que verte sabedoria de cima para baixo, que forma e ensina, que não esmaga nem cerceia a individualidade, mas que eleva e transmuta. O comando corresponde ao príncipe governante por suas próprias condições e não por algum tipo de imposição exterior. O homem príncipe de Confúcio é um homem amável e gentil, de altos princípios morais, que ama o estudo e o trabalho, que é sereno, flexível, sabe estar em toda a sua situação e compreende que o exemplo exerce uma grande influência sobre a sociedade em geral, né? Ele não tem que cobrar, ele tem que ser. Ele sendo, todos serão. Da identificação entre política e ética, conclui-se que, assim como na ética, o importante é a harmonização interior. Na política, o governante será encarregado de harmonizar a coletividade e dirigi-la, já que ele tem previamente harmonizado, dirigido e conquistado a si mesmo. Então, para conseguir esse ideal,
Confúcio propõe o governo filosófico dirigido pelo mais capaz, o mais apto, o mais virtuoso, que ele chama do homem justo, aquele que sabe dirigir o seu povo, escolhendo os meios e momentos mais oportunos, aquele que desperta em seus dirigidos o sentido da virtude, acrescentando a autoconsciência. Se guias o povo por medidas governamentais e se o regulamentas pela ameaça de castigo, esse povo procurará evitar o cárcere, mas carecerá no sentido de honra. Guie o povo pela virtude e regulamente-o pelo li, e o povo terá sentido de honra e respeito. O li é uma forma filosófica de governo, é ao mesmo tempo a forma de ritual dado que o governante, que o governo e o ritual conseguem quando tratam de pôr as coisas nos seus lugares. Li é a plasmação na Terra de uma ordem superior celeste. O reflexo dessa grande lei na Terra é Li. Na chave ética, Li é conhecer e chamar a cada coisa por seu nome. É discernimento, inteligência, é estar no caminho da verdade. Outro ponto básico da doutrina confucionista é o humanismo, né? O homem como medida do homem. Somente através do aperfeiçoamento do homem pode-se chegar à captação do divino, já que o reino de Deus está dentro da consciência humana, ainda que adormecido e esquecido na maioria das vezes. Então, de especial importância é a consciência da igualdade. Ainda que a teoria do homem príncipe pareça ir contra esse princípio de igualdade, o que Confúcio apresenta é uma equivalência entre os homens, uma identidade essencial, que não chega a ser igualdade exterior. Enquanto os espíritos humanos são todos idênticos em essência, no mundo manifestado existe a hierarquia, a ordem estabelecida que vai do superior ao inferior, desde os homens príncipes aos governados, desde aqueles que se conhecem e se dominam, até aqueles que se ignoram e submergem no instintivo e passional. Confúcio disse: o homem superior ama seu espírito, o inferior ama seus bens. O superior recorda os castigos recebidos pelos seus erros. O inferior, os prêmios e presentes que ganhou. Em resumo, né? Esse pensamento confucionista mostra o chamado caminho do Ju, concentrando os ideais morais, a educação, as artes, a continuidade do passado, o ritual e a ordem estabelecidos pela divindade. É uma filosofia realmente muito bonita que a gente deveria utilizar até os dias atuais, né? Mas que infelizmente se perdeu. Então, algumas frases aqui para complementar do livro Os Analetos. Um Ju cultiva sua inteligência noite e dia, preparando-se para dar conselhos que lhe solicitam. Cultiva a integridade e a honestidade do caráter, encontrando-se pronto para o momento em que tenha que governar. Esforça-se para ordenar a sua conduta pessoal, para estar nas devidas condições quando ocupar o cargo. Tal é a sua independência. Um Ju vive com os modernos, mas estuda os antigos. O que faz hoje será transformado num exemplo para as gerações seguintes. Quando vive em época de caos político, não solicita favores às autoridades. Quando os mesquinhos políticos se unem para difamá-lo ou injuriá-lo, sua vida pode ser ameaçada, mas o curso da sua conduta não pode mudar. Ainda que viva em perigo, a sua alma continua sendo sua
e ainda assim não esquece os sofrimentos do povo. Tal é o seu sentimento de responsabilidade. Poucas as pessoas são assim hoje em dia, né? Então, o homem que ama a verdade é melhor que o homem que a conhece. E o homem que encontra felicidade nela é melhor que o homem que a ama. Então, o que eu queria hoje conversar com vocês sobre essa doutrina confessionista, né? Fazer a gente pensar um pouquinho, no que a gente vê hoje em dia na política. E, independente da política, pensar na ética, né? Se nós estamos sendo éticos no nosso dia a dia. Porque não adianta também a gente exigir dos políticos o que a gente mesmo não faz, né? Então, nos conhecermos para nos doutrinarmos, né? Nos governarmos e nos prepararmos para sermos exemplo, porque estamos aqui para evoluir e para ajudar nessa evolução, né? Então, a gente só consegue melhorar o nosso entorno quando a gente melhora, tá? Então, hoje, dia 28 de setembro, essa aqui é a minha homenagem para Confúcio. Obrigada pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.